E vamos a mais um vídeo aqui em nosso canal Café Zoando, o nosso palco de debates, este local, este espaço na internet que a gente sabe que está sempre em defesa da liberdade de expressão do povo brasileiro. Mais uma vez eu te convido, se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, seu joinha, faz o seu comentário, use o canal para difundir as suas ideias também, entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, por este número aqui, 84992357898. E eu também te chamo para você acionar o sininho que aparece aí na sua tela, esse sininho, ativar as notificações, para que você seja avisado sempre que a gente postar um novo conteúdo. Brasileiros, brasileiras, gente, vocês que me dão a honra de acompanhar o canal Café Zoando, preparem-se. O ministro Alexandre de Moraes foi fazer uma palestra lá em Londres, na Inglaterra, e fez uma mistureba danada. Ele falou de mercado de ódio, fascismo, cocaína, tudo isso. E você vai saber detalhe por detalhe agora, a partir de informações que eu colhi no portal da revista Oeste. Olha só o que diz aqui o texto, presta atenção. Você que valoriza o Brasil, que quer um Brasil melhor, você que é patriota, você que gosta de sua família, você que quer um país livre, livre da censura e livre para falar o que quiser, exigir os direitos de cada um cidadão brasileiro, que são todos iguais, pelo menos é isso que diz a Constituição Federal. Mas vamos seguir aqui com o que diz o texto do que foi, do que aprontou lá em Londres o ministro Alexandre de Moraes. Em palestra realizada nesta quinta-feira, dia 25 de abril, no primeiro Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que acontece em Londres, o ministro do Supremo Tribunal Federal defendeu a responsabilização das grandes empresas de tecnologia, conhecidas como Big Techs, e chamou as redes sociais de, abre aspas, mercado livre de ódio e fascismo, fecha aspas. Vou repetir, é isso que pensa o ministro Alexandre de Moraes sobre as redes sociais. Abre aspas, mercado livre de ódio e fascismo, fecha aspas. Continua o texto aqui, para sua análise. O acesso da imprensa ao salão não foi permitido pelo Grupo Voto, organizador do evento, que reúne desde a quarta-feira, dia 24, na capital inglesa, autoridades do judiciário, do executivo, do legislativo, além de empresários brasileiros. As apresentações e debates terminam nesta sexta-feira, dia 26 de abril. Quer dizer, a imprensa já não pôde entrar no evento. A imprensa, preste atenção, a imprensa não pôde entrar no evento. O ministro Alexandre de Moraes disse que as redes sociais são mercados livres de ódio e de fascismo. Vamos continuar aqui. O conteúdo da palestra de Moraes foi obtido pela Folha de São Paulo. Na entrada do evento, ao ser questionado pelos repórteres se daria entrevista ao final, o magistrado respondeu, aspas, para Alexandre de Moraes, nem a pau, fecha aspas. O ministro disse que nem a pau daria entrevista sobre o evento quando saísse, depois que fizesse a palestra, na saída. Por que será, hein, que ele não dá entrevista nem a pau nesse evento, depois do evento? É esse o respeito que ele dá à imprensa, aos jornalistas que estavam lá para entrevistá-lo e certamente entrevistar outros participantes do fórum? Nem a pau, disse Alexandre de Moraes. Vamos seguir. É um termo até meio chulo, né? Para ser usado por um ministro. Mas já teve um outro dia desse que disse perdeu Mané, depois da eleição que Bolsonaro perdeu, não foi para Lula. Lulinha, paz e amor. Não foi? Foi Barroso, não foi que disse perdeu Mané. Vamos seguir aqui. Deixa eu tomar até um golinho d'água aqui, que o negócio aqui tá ruim. A gente fica lendo cada tipo de informação que dá um nó, sabe, na garganta. Vamos seguir aqui. Veja trechos da palestra de Moraes, traz aqui a revista Oeste.
Em defesa de sua tese sobre responsabilizar as empresas com relação às postagens, Moraes alegou que as Big Techs são monetizadas e geram lucro. Ele comparou a atividade ao comércio de cocaína. Vou repetir para você que acompanha o canal Café Zoando, se você acha que entendeu errado, eu vou repetir. Em defesa de sua tese sobre responsabilizar as empresas com relação às postagens, Moraes alegou que as Big Techs são monetizadas e geram lucro. Ele comparou a atividade ao comércio de cocaína. Abre aspas para o que disse o ministro Alexandre de Moraes. As Big Techs dizem exatamente isso, que elas são grandes depósitos. Não há nenhum problema. Se você tem um depósito na vida real, você aluga o depósito e a pessoa que alugou faz de lá um laboratório de cocaína. Você não tem responsabilidade por isso. Você não sabia, disse o ministro Alexandre de Moraes. E prosseguiu. Agora, se você descobre e faz um aditamento no contrato para ganhar 10% da venda da cocaína, no mundo real você tem que ser responsabilizado, prosseguiu. Disso ninguém discorda, acrescentou o ministro. E segue o seguinte, segue o ministro dizendo, abre aspas, no mundo virtual, se você simplesmente é um depositário de artigos, vídeos, você não pode ser responsabilizado. Agora, se você monetiza isso, se você coloca os seus algoritmos para direcionar com prioridade essas notícias, aí você está igual a pessoa que está ganhando 10% da cocaína. Fecha aspas. E segue o texto da revista Oeste. Moraes ressaltou que as redes têm moderação eficiente para proibir conteúdos que envolvam pedofilia e pornografia infantil e poderiam fazer o mesmo contra publicações que defendam o, abre aspas, nazismo, fecha aspas, e sejam, abre aspas, antidemocráticas. Continua Alexandre de Moraes, abre aspas para a fala do ministro. Por que pedofilia, pornografia infantil e direitos autorais, 93% do que é publicado, as redes sociais retiram antes de ter um like, uma visualização? Perguntou o ministro. E continuou ele. Porque elas podem ser responsabilizadas. Aí é bom o uso da inteligência artificial. Eles conseguem retirar 93% antes de uma visualização. Os outros 7% que ficam na dúvida levam uma comissão de seres humanos e retiram em 1-2 horas. Fecha aspas. Afirmando que uma possível regulamentação das redes não seria censura nem cerceamento da liberdade de pensamento e de expressão, mas uma forma de fazer com que as empresas assumam suas, abre aspas, responsabilidades, fecha aspas, o ministro ressaltou que as fake news e os, abre aspas, discursos antidemocráticos, fecha aspas, são, abre aspas, o grande desafio, fecha aspas, do processo eleitoral. E segue o texto. Se você quiser ler o texto na íntegra, você acessa lá o site da Revista Oeste, revistaoeste.com.br. Então é essa visão que o ministro Alexandre de Moraes tem das redes sociais. E você que me dá a honra de acompanhar o canal Café Zoando, sabe que eu sempre tenho falado que as redes sociais são o terror para a classe política e para algumas pseudo-autoridades do Brasil. Porque elas dão voz a todos. Elas dão voz ao desempregado, ao estudante, ao dono de casa, ao cientista, à mulher que fica em casa, que opta por ficar em casa e daí se denomina do lar. Ela tem esposo, tem filhos, mas fica em casa. Ela não quer ter um emprego fora, ela passa o dia trabalhando em casa. Ela também pode usar o celular para falar. O gari pode fazer isso, o professor, o político, o policial, os funcionários da área de saúde, todos. Uma pessoa num leito hospitalar que tem condições, evidentemente, de se comunicar, pode usar o seu celular para se expressar.
desde que seja permitida, evidentemente, naquele ambiente. Então, na hora que você tem essa liberdade, na hora que uma nação se abre e permite que seus cidadãos falem o que pensam de forma honesta, que cobrem seus direitos, que critiquem os gestores públicos, quando essa liberdade de expressão ela está à mostra, às claras, isso é um terror para quem é antidemocrático. Antidemocrático é ser isso, é calar a boca do povo. Comparar a rede social com o mercado de cocaína, mas quem fez isso foi Alexandre de Moraes. Falar de fake news, e quem é que vai julgar o que é fake news? O que é mentira, que é colocado nas redes sociais? Há poucos dias, o presidente Lula da Silva, o esquerdista, o que bota tapete vermelho para Nicolás Maduro, disse, está aí essa notícia nos telejornais, nas redes sociais, no YouTube. O Lula da Silva disse que 12 milhões de crianças tinham morrido nessa guerra, lá na faixa de Gaza. 12 milhões. Ele não tem noção nenhuma. Mas ele quis aumentar, ele é profissional nisso. E ninguém foi lá desmenti-lo. Nenhum ministro do Supremo é fake news. E as pessoas que divulgaram isso, que deram a fala de Lula como sendo verdadeira, falas ditas pela principal autoridade do país, o presidente da República. Mentira dele, mais uma. Mas passou despercebido por esses que querem calar o povo. Porque Lula pode mentir, pode abrir a boca e dizer que 12 milhões de crianças morreram. Se uma criança só tivesse morrido, já era uma tragédia mundial. Se um ser humano, qualquer ser humano que morra numa guerra, já é uma tragédia. Aí viu um presidente da República do Brasil, do tamanho do Brasil, disse que morreram 12 milhões de crianças. A turminha dele deve até ter rido. Da mesma forma, quando ele chamou as mulheres do seu partido, do PT, de companheiras do grelo duro. Ou ele não disse isso? É esse cara que é o presidente do Brasil. Mas aí ninguém vê fake news nele. Quem é que vai analisar? Então quer dizer que na visão do ministro Alexandre de Moraes, ele disse que quando uma empresa que trabalha com informação, com notícia, ela patrocina, ela coloca os algoritmos para trabalhar e para gerarem fake news, elas são iguais a quem trabalha com comércio de cocaína. É isso? Foi isso que ficou bem dito? Ou ele vai dizer que não disse? Ou vai dizer que as pessoas que ainda têm coragem de questioná-lo estão mentindo, estão sendo antidemocráticas, estão querendo desmobilizar o STF? E você, que acompanha o canal Café Zoando, o que é que você pensa disso? Analise cada notícia, sem paixão. Analise com a razão. Porque uma pessoa, quando está apaixonada, às vezes ela toma atitudes inimagináveis e depois se arrepende. Analise de forma racional. O que é que está vendo com o nosso país? O que é que está vendo com o nosso país? Que nação é essa? Que meia dúzia, que 11, que 13, que um grupo muito pequeno, quase insignificante numericamente, de autoridades, esse grupo quer nos calar. É esse grupo que vai julgar o que é mentira e o que é verdade. Porque esse grupo se acha o dono da verdade, o dono do poder. Isso não existe numa democracia, não. Ou então rasguem, joguem fora, coloquem no balde do lixo. Do mesmo jeito que colocaram as investigações da Operação Lava Jato, que descobriu o maior esquema de corrupção no mundo, praticado aqui no Brasil, do mesmo jeito que colocaram as investigações da Operação Lava Jato no balde do lixo, joguem a Constituição Federal e decretem logo a ditadura. A ditadura no Brasil. Agora apontem os ditadores, tenham coragem, vergonha na cara, de pelo menos para isso. Está implantada a ditadura e os ditadores são esses. O ditador mor, o maior, o bicho papão, é esse aqui, que manda em tudo e em todos.
É por essas e outras, minha gente, que grande parte da nação brasileira vem se revoltando. É por essas e outras que grande parte da população brasileira não quer nem ouvir falar em política, não quer nem saber de nome de partido, de nome de candidato, ignora. Vocês vão ver, vocês vão testemunhar a campanha política deste ano para prefeitos e vereadores Brasil afora. Vai ser uma vergonha. Vocês, pré-candidatos, que vão virar, se tudo der certo para vocês, que vão virar candidatos, se preparem. E vai ser o maior desafio de vocês juntar 60, 100 pessoas numa esquina para ouvir vocês. Fazer carreata. Lotar ginásios, praças públicas. Vai ser um desafio, porque o povo está desacreditado por isso. Porque os poucos, a minoria de políticos decentes, que ainda tem coragem de falar pela liberdade de expressão, de questionar, de botar a cara, de bater na mesa, de inquirir, de fazer perguntas duras, honestas às autoridades, esses são a minoria. Aí chegam lá e não conseguem fazer nada porque são engolidos pelo sistema, pelo câncer que dominou a política brasileira. Por isso que o povo foi se deixando levar. Esses comunistazinhos baratos, esses caras que só querem ir para lá roubar, fazer sacanagem, desrespeitar o povo, eles criaram um mega sistema de lavagem cerebral, de dependência, de desvalorizar a educação, para não haver uma geração educada, bem educada, que incentive a leitura, a busca do conhecimento, justamente para isso, para que as pessoas não cresçam, não evoluam e não cheguem na hora de votar e saibam em quem votar. Aí terminam votando em qualquer porcaria. Termina elegendo uns caras aí que não sabem nem falar direito. Vocês sabem disso. Que não sabem nem ler direito. Que não sabem nem por que estão ali. Que são pau-mandados do dono do partido. Eles só fazem o que o partido quiser. Paus mandados. É esse o Brasil que você quer? É esse o Brasil que o senhor, que a senhora querem? Tenho certeza que não. Por isso, se una. Se una aos canais patriotas que falam em defesa de sua família, em defesa do Brasil, sem qualquer paixão por esse, por aquele. Eles passam, os políticos passam. Quantos já passaram? Quantos não são nem lembrados? Quantos mesmo nativos são ignorados, de tão insignificantes que são? Agora o país fica, a nação fica. É esse patriotismo que a gente tem que ter. Não é o patriotismo do partido político, não. De adorar esse, de fazer tudo por aquele, de querer fazer foto com fulaninho, de achar a candidata tal bonitinha, o candidato tal bonitinho, por isso eu vou votar nele. A gente tem que votar no hoje pensando no amanhã, pensando nas consequências. É esse discurso que tem que ser adotado. É isso que tem que ser conversado nas salas de aula, nas igrejas, nos clubes de mães, nas entidades sindicais, nas associações de empresários. Você aí no seu bairro, na sua cidade, promova encontros que falem sobre isso. Chega de dar carne a gato. Chega de ficar babando, de ficar achando, porque é político tal, porque o bichinho, porque a bichinha. Pense no seu país, pense no seu filho, pense em você, pense no amanhã. Pense em viver numa nação, num bairro, numa cidade, num estado que tem liberdade de expressão, que você pode chegar e falar o que você quiser. Claro, sem denigrir a imagem de ninguém. Sabendo que por trás daquele gestor existe uma família que merece respeito. Agora, qualquer gestor público, deve explicações, deve satisfações. O diretor do hospital do seu bairro, da sua cidade, tem que dar explicações. Se ele deixar faltar um medicamento, ou ele é irresponsável, porque deixou faltar o medicamento, porque não se planejou, porque é incompetente, ou ele é cúmplice de outro gestor que está acima dele.
ou ele é cúmplice do secretário de saúde, ou da governadora, do governador, do prefeito. É essa leitura que tem que ser feita. Aí você chega no hospital, não tem um medicamento, não tem nada, e o diretor às vezes fica, sabe, para não perder o cargo, fica com um discursozinho barato. Aí um joga a culpa pro prefeito, pra governadora, pro governador, aí termina lá no presidente. E nenhum deles resolve nada, porque eles não querem resolver, não. Eles querem o cargo, comissão, eles querem ganhar só o dinheiro e fazer reuniãozinha sem futuro. Mesmo assim, as escolas. Vá até a escola que seu filho estuda, a escola pública. Tá faltando o que lá? Denuncie. Converse na primeira hora, converse com o diretor, com os coordenadores, procure saber o que está vendo. Por que está faltando professor aqui? Por que está faltando? Se vocês virem que eles só têm conversa mole, blá, 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 saiam dali direto. Primeiro vão à delegacia de polícia, registrem um boletim de ocorrência. Quero registrar aqui uma denúncia contra fulano de tal, contra a escola tal, porque na escola não tem professor, está faltando carteira, o ventilador está quebrado, não tem ar-condicionado, os meninos estão morrendo de calor. E depois procure o Ministério Público. Procure o Ministério Público. Lá tem um setor que vai lhe receber. Faça a denúncia. Não tenha medo. Enquanto a gente tiver medo de combater a autoridade, não. Enquanto a gente tiver medo de lutar pelos nossos direitos, a gente está sendo covarde, medroso e covarde, e cúmplice. É por essas e outras que ficam aí, que de época em época nascem algumas autoridades desse tipo, que acham que podem tudo, que fazem tudo, que ficam primeiro ocupando cargos nos governos, aí de uma hora para outra, por um motivo qualquer que a gente não sabe, repito, termina virando ministro do STF. E aí já viu, né? Bota a capa preta e cacete no povo, cala o povo. Se você lutar por seu direito, você é fascista, é antidemocrata. Pense nisso. Trabalhe em relação a isso. Se conscientize em relação a isso. Continue aqui no canal Café Zoando. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. Se inscreva também em outros canais que tratam de temas como esse, de direita, contra a esquerda, contra o comunismo, e que deem voz a políticos e autoridades que realmente defendam a coletividade e que deem, que concebam, que aplaudam o direito do povo de falar e se expressar. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia. O que você quiser opinar, fique à vontade. O número do WhatsApp é esse aqui, ó. 84-99235-7898. Muito obrigado mais uma vez por sua audiência, por sua atenção. Forte abraço e até o próximo vídeo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Café Zoando. Este nosso palco de debates, sempre em defesa da liberdade de expressão do povo brasileiro. E neste vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre a nova missão do Exército Brasileiro, que está atrelada, sabe a quê? Ao controle das redes sociais. É isso mesmo. Mas enquanto eu não começo a fazer aqui o meu comentário e dar informações a respeito deste tema, eu já peço, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, é de graça, deixa aí o seu like, que é o seu joinha, para que as nossas matérias, os nossos conteúdos, as nossas postagens sejam ainda mais visualizadas e tenham uma relevância ainda melhor dentro da plataforma do YouTube. E também você não esquece de acionar, de ativar as notificações, clicando neste sininho que aparece aí na sua tela. Fazendo isso, você será avisado todas as vezes que o canal Café Zoando postar um novo conteúdo. E a nossa pauta de hoje, como eu já disse, é sobre o glorioso, o bravo, o guerreiro Exército Brasileiro, composto aí de milhares de homens e mulheres aguerridos, uma instituição histórica, valente, respeitada, mas que agora ganhou uma nova missão. Para que eu inclua essa nova missão no Exército Brasileiro, eu entrei aqui no site da instituição militar, da corporação, justamente para ver isso. Qual é a missão do Exército Brasileiro? E diz aqui o seguinte: missão:
contribuir para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. E o segundo ponto da missão do Exército é o seguinte: para isso, preparar a força terrestre, mantendo-a em permanente estado de prontidão. Lembrando que o site do Exército, se você quiser acessar para conhecer ainda mais dessa nossa força terrestre, é o www.eb.mil.br, ok? Você acessa aí e vai conhecer mais da história do Exército. Minha gente, eu estou falando do Exército hoje, nesta segunda-feira, 29 de abril, justamente porque o jornal O Estado de São Paulo traz uma matéria assinada, deixa-me ver por quem, assinada por Karina Ferreira, de São Paulo, e Vinícius Valfré, de Brasília. Olha o que é que o texto diz. Presta atenção, o senhor, a senhora, você que me dá a honra de acompanhar o canal Café Zoando, o que este texto diz. O Exército publicou regras que aplicará para excluir comentários e bloquear usuários que interagem com os perfis oficiais da Força nas redes sociais. De acordo com as diretrizes divulgadas na última semana, comentários com mensagens que, abre aspas, incitem o ódio, fecha aspas, serão, abre aspas, moderadas e ou excluídas, fecha aspas, assim como aqueles que contenham linguagem inapropriada, opiniões de cunho político ou ideológico e até os que usem informações e imagens de pessoas e instituições indevidamente. Segue o texto do jornal O Estado de São Paulo. A Força Terrestre tem sido alvo de ataques de extremistas de direita nas redes. Em comentários nos perfis do Instagram e do antigo X, e do X, antigo Twitter, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro mantêm um discurso de que o Exército teria sido omisso ao não embarcar em uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O documento com a política de moderação nas mídias sociais do Sistema de Comunicação do Exército Brasileiro foi criado na terça-feira passada. Um pesquisador de democracia no ambiente digital e combate a desinformações, consultado pelo Estadão, avaliou que o texto é desproporcional e abre margem para o cerceamento de críticas à instituição. Integrantes do Exército afirmam, por sua vez, que não haverá censura a críticas e que a iniciativa apenas disciplina a atuação diante de casos extremos. Disseram também que a intenção é somente fazer com que as caixas de comentários das publicações oficiais sejam um ambiente saudável, democrático e respeitoso, e que os militares estão abertos a aperfeiçoamentos e revisões dos critérios adotados. Continua o texto do Estado de São Paulo. Preste atenção no que está se transformando esse país. E reflita, é esse o país que você quer? É esse o país que você defende? Para você, para seus filhos, seus netos, para as pessoas que você ama e respeita? Segue o texto, abre aspas. Ao utilizar os canais mantidos pelo Exército Brasileiro em redes sociais, o usuário estará ciente das regras de uso e de convivência aqui descritas e de acordo com elas. O usuário que desrespeitar essas regras poderá, a critério do setor de comunicação do Exército, ser bloqueado imediatamente, independentemente de justificativa, consulta ou aviso, e conforme o conteúdo, as mensagens poderão ser encaminhadas às autoridades competentes. Fecha aspas, diz o texto da Força Terrestre. Interessante é que o Exército fala aqui de democracia, né? Fala aqui de democracia. A que democracia o Exército Brasileiro está se referindo? O texto ainda é muito maior.
o texto ainda é muito maior. Mas eu fiz aqui um resumo dele nos seus primeiros parágrafos. Olhem só mais essa missão do Exército Brasileiro: controlar as redes sociais. O que é isso, minha gente? Quer dizer que o cidadão que entrar numa rede social do Exército, no Instagram, no X, o antigo Twitter, e fizer uma crítica ao Exército, interagir, fizer um comentário que o Exército achar que seja inadequada, ele vai lá e pode bloquear o cidadão. E já diz aqui, vocês viram, deixa eu compartilhar novamente com vocês aqui essa questão que o Exército Brasileiro já avisa que pode ser bloqueado imediatamente, independente de justificativa, consulta o aviso. E conforme o conteúdo, as mensagens poderão ser encaminhadas às autoridades competentes. Ou seja, o Exército já está lhe avisando que eu posso te bloquear e posso lhe denunciar a outras autoridades. Quais autoridades seriam essas? Senhores do Exército Brasileiro? Seriam os Supremos? Seriam os Supremos do STF? E será que uma denúncia dessa, uma informação dessa do Exército, não pode gerar uma nova prisão, outras prisões, a partir de uma determinação do STF? Volto a dizer, como disse no começo do vídeo, o Exército Brasileiro, uma instituição tão respeitada, uma instituição de uma história tão bonita em defesa do Brasil. Se passar para isso, aceitar isso, agora o Exército vai ter que pegar uma parte de sua tropa que deveria estar nas ruas, aumentando a segurança da nação, que deveria estar estudando nos seus diversos setores científicos. Não, vai ficar agora numa sala, em duas salas, sei lá em quantas salas, certamente com ar-condicionado, cafezinho, aguinha geladinha, tudo pago pelo contribuinte brasileiro para vigiar a rede social. Vigiar a rede social é a nova missão do Exército Brasileiro. Mais uma. Se isso não for ilegal, que talvez não seja, é imoral. É mais uma vez uma força militar usada para amedrontar, tentar calar a nação. E agora, o brasileiro, o cidadão, a cidadã, que desejem fazer uma crítica ao Exército, o Exército deve ser blindado, igual ao STF de críticas? Quer dizer que ninguém pode criticar o Exército, questionar nada? E aonde está a democracia? Aonde está a democracia? E mais uma vez aqui, eu cito o Congresso Nacional. Sim, por que não? Isso tem que repercutir no Congresso Nacional. Tem que repercutir na sua casa, na sua cidade. Tem que repercutir. É imoral. Volto a dizer mais uma vez, taxativamente, é imoral o Exército Brasileiro vigiar as redes sociais deles. E o que é que falta agora? Quanto falta para a Aeronáutica seguir o mesmo caminho? Para a Marinha do Brasil seguir o mesmo caminho? É essa a imagem que o povo brasileiro tem que ter deste novo Exército? É esta a imagem? De que o Exército agora vai se trancar numa sala, ao invés de aumentar, de mostrar mais capacidade ainda, de defender a nação, de defender aí sim a soberania nacional? O Exército vai ficar agora trancado numa salinha, vigiando o que vai ser dito dele nas redes sociais. O que será isso, minha gente? Como é que você define isso? É mais um aspecto, é mais um tipo, é uma nova modalidade de censura? Ou é a velha censura que o país conhece, apenas reformulada, apenas maquiada, para ter uma lacração maior, para ganhar likes? Eu quero a opinião, gostaria muito da opinião dos que enfrentaram a ditadura militar no Brasil. E muitos dos militares da parte da direita dizem que não houve nem essa ditadura.
Mas há muitos jornalistas, principalmente artistas, que dizem ter sido torturados. Alguns chegam a mostrar as marcas das torturas. Muitos ainda estão vivos. O que é que eles vão dizer sobre isso? Eu já esperava quase tudo nesse país. Nós que militamos na imprensa, nós que conversamos com pessoas diariamente, eu esperava muito desse país, muita coisa pior. Ao contrário do que pensa o palhaço, o deputado federal Tiririca, que diz pior do que está não fica. Fica sim, Tiririca. Está ficando a cada dia pior. A cada dia eles estão criando uma nova modalidade de mordaça. Agora criaram essa. O brasileiro que, para eles, criticar de forma inadequada o Exército Brasileiro, as ações do Exército Brasileiro, esses internautas, esses brasileiros, serão cancelados, eliminados das redes sociais do Exército, como se fossem inimigos da pátria, porque tem que ficar calados, ou então tem que ficar só aplaudindo, batendo palma, porque essa turma que gosta de aparecer, que esconde sua incompetência, seu mau caratismo, sua hipocrisia por trás do poder de uma caneta, de uma toga, de uma farda, seja lá atrás do que diabo for. Essa turma aí vive disso, de aparência, de holofotes e de aplausos. Essa turma só gosta disso, de ser aplaudida. Essa turma só gosta de desfilar em via pública, ficar nos grandes eventos, nos teatros, nos auditórios e ser aplaudida. Esses hipócritas disfarçados de autoridades não aceitam críticas. Eles querem ser os donos da moral. Eles querem dizer como o país tem que funcionar. Ou é como eles querem ou não. Estão errados. Todos errados. E os brasileiros de bem, honestos, decentes, repito como já disse em outros vídeos, não podem aceitar isso. O Brasil não pode aceitar ficar todo dia sendo calado de uma nova maneira. Precisamos nos unir. Os canais que divulgam matérias de direita, e principalmente os canais que divulgam, que defendem a liberdade de expressão no país, que defendem o patriotismo, os valores familiares, os valores morais, esses canais precisam ser valorizados, apoiados. Por isso que eu reitero o convite para você se inscrever no canal Café Zoando, para você divulgar, compartilhar este vídeo, avaliar nossos conteúdos, deixando um comentário. Faça isso, participe. Enquanto nós podemos falar, enquanto nós ainda temos direito a ter um canal no YouTube que defenda a liberdade de expressão do povo brasileiro. Faça isso. E converse. Eu peço isso aqui quase todos os dias. Converse com seus filhos, com netos, com sobrinhos, com afilhados, com seu marido, com sua esposa, com seus irmãos, enfim, com seus colegas de trabalho, com as pessoas, com seus colegas de sala de aula. São temas importantíssimos. Se a gente deixar continuar ocorrendo como está, com censura, com medo, com a turma do poder, com as canetas cheias de tintas e o poder na cabecinha deles, cabecinhas deles que são iguais à fralda de crianças, a gente não sabe o que vai sair. Aliás, a gente sabe o que vai sair, só não sabe a hora. A gente tem que ficar prestando atenção, isso é muito grave. Essa matéria do Estado de São Paulo é gravíssima. Isso pode ter um caráter de denúncia. O Exército Brasileiro agora preocupado com as redes sociais. Por ordem de quem? Basta só a gente lembrar que o chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. E o presidente da República do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, que apoia ditadores mundo afora, que apoia o comunismo. Ou seja, os comandantes das nossas Forças Armadas, pagas por nós, eles obedecem primeiramente ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o descondenado. E por aí vai. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. E mande, interaja com o canal Café Zoando.
através deste número que passa aqui no rodapé, o nosso WhatsApp, que é o 849-9235-7898. Por este número, por este canal do YouTube, você também pode, do YouTube não, aliás, do WhatsApp, você também pode mandar sua sugestão de pauta, opinar, fazer algum questionamento, uma crítica. Estamos abertos. Aqui sim, nós somos democráticos. Nós defendemos e praticamos a liberdade de expressão, diferentemente de alguns órgãos por aí que estamos vendo que querem nos calar. Você vai deixar ser calado? Você vai autorizar aos poucos que a ditadura seja implantada de forma oficial novamente no país? Daqui a pouco vai acontecer o quê? O Exército já está controlando as redes sociais deles. Foram blindados. Foram blindados. Pense, analise, não se cale, não tenha medo, não seja covarde e trabalhe com honestidade. Onde a honestidade está, a turma da hipocrisia, da ladruagem, da sacanagem, do conluio para assaltar os cofres públicos, essa turma corre, igual ao diabo corre da cruz. Parabéns ao Exército Brasileiro, aos homens e mulheres do Exército Brasileiro que lutam pela nação livre. E vocês que vão ficar trancados numa sala, vocês do Exército, recebendo ordens superiores para vigiar as redes sociais, eu só lamento. Eu só lamento. Talvez nem seja vontade de vocês, mas vocês estão cumprindo ordens. E sejam honestos, sejam competentes, sejam fiéis. Cumpram as ordens. Mesmo que depois que saírem dos quartéis e chegarem às suas casas, vocês orem, vocês rezem, vocês falem com o Deus no qual vocês acreditam e peçam perdão. Porque triste da nação, triste de um povo que dá asas à censura, que dá asas a cafajestes, que alimenta o desejo hipócrita e canalha de pseudo-autoridades. O país não pode se calar. Repito, o país não pode se calar. Este é o canal Café Zoando, sempre em defesa da liberdade de expressão, da liberdade do povo brasileiro. Liberdade sem libertinagem. Liberdade para o bem. Liberdade para o desenvolvimento do país como nação. Com a geração de emprego, de rendas, com saúde, com educação, com moradia, com trabalho para seu povo. Nunca a censura. Nunca o sim ao comunismo. Nunca o sim ao canalismo. Nunca o sim àqueles cafajestes que estendem tapetes e aplaudem ditadorzinhos fuleiras como Nicolás Maduro, lá da Venezuela. Muito obrigado, mais uma vez, por você que acompanha o canal Café Zoando. Que Deus nos livre dos cafajestes, dos comunistas, dos hipócritas. Que Deus nos livre de todos os males. Bem-vindos mais uma vez ao canal Café Zoando, nosso palco de debates, o canal em defesa da liberdade de expressão do povo brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção e renovo o convite a você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, é de graça, inscreva-se aí, deixe o seu like, o seu joinha e também acione o sininho para ser avisado sempre que a gente postar um novo conteúdo. Traremos hoje dois temas, duas pautas para o nosso canal Café Zoando. A primeira, adivinhe de onde é? Do Supremo Tribunal Federal, que quer aumentar os privilégios dos políticos do Brasil, minha gente. É isso mesmo. Quer aumentar, ampliar o tal fórum privilegiado de deputados, de senadores, de ministros. Estão achando pouco o que essas sumidades, essas autoridades já têm de privilégios nesse país, onde tanta gente ainda está desempregada, sofrendo com falta de moradia, com baixíssimos salários, mas os ministros do Supremo, a maioria deles, pelo menos até agora, tem se mostrado a favor de ampliar o fórum privilegiado dessas autoridades, minha gente.
Olha aqui o que é que diz essa matéria do portal Metrópolis. STF forma maioria para ampliar foro privilegiado. O Supremo Tribunal Federal retomou nesta sexta-feira julgamento do processo que pode ampliar o foro privilegiado de políticos para além do mandato. Isso mesmo, depois dos mandatos, se tiver sem mandato, segundo o Supremo, eles ainda talvez possam ter ainda direito ao tal foro privilegiado. Diz aqui que a votação estava com placar de 5-0 até o pedido de vista do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Nesta sexta-feira, ele retornou à ação com o voto vista e se posicionou pela ampliação do foro privilegiado. Com a maioria, segue o texto do Metrópolis, o Supremo recalibra o entendimento atual e amplia o foro de deputados, senadores, ministros e demais autoridades que cometerem crimes usando a função pública, ainda que tenham deixado o mandato. Logo após o voto de Barroso, porém, o ministro André Mendonça pediu vista, deixando o julgamento suspenso novamente. Ou seja, o ministro André Mendonça pediu mais um tempo para analisar o processo, para poder dar o seu voto. Diz aqui, olha só quem é o relator desse caso no STF. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, que foi seguido até agora por outros 5 colegas no plenário. Ele votou para que o alcance do fórum seja ampliado, a fim de abranger também o julgamento de crimes em tribunais específicos, mesmo após o fim da ocupação do cargo público. Em caso de renúncia, não reeleição ou cassação do mandato, o processo ainda assim seria mantido na Corte. Agora eu pergunto a você que me dá a honra, que acompanha o canal Café Zoando, você que quer um país melhor, um país livre, um país democrático, um país justo, você acha certo o que o Supremo está fazendo? Aumentar o foro privilegiado das autoridades? A troco de quê? Quem é que ganha com isso? A maioria do país? A coletividade? Ou continua ganhando e vai ganhar ainda mais aquela pequena parcela? Aqueles senhores e senhoras que nasceram com aquilo virado para a lua, parece, que tem tantos privilégios, que parecem viver num país de alto padrão de vida. Eles pensam que enganam a quem? É bom lembrar, o canal Café Zoando vai lembrar aqui a vocês, o valor do salário mínimo do trabalhador brasileiro, aprovado por essas autoridades aí que nós votamos nelas, é de R$ 1.412 por mês. O trabalhador brasileiro que recebe esse salário mínimo vergonhoso, deplorável, ele recebe, sabe quanto por dia? R$ 47,07. R$ 47,07 por dia. E a hora trabalhada diante desse salário mínimo de R$ 1.412, a hora paga a cada um trabalhador custa R$ 6,42. Agora vamos aqui, deixa eu falar aqui para vocês, quanto é que ganha. Eu não vou nem falar de senador, de ministro, vou focar só nos deputados federais, que são 513 no Brasil. O trabalhador, lembrem-se, recebe R$ 1.412. O salário de um deputado federal é de R$ 33.763. Tem mais, mas vamos já falar sobre o restante da graninha que esses senhores deputados federais recebem. Vocês imaginem um pai de família, uma mãe de família, que recebe um salário de R$ 1.412. Aí eles têm que pagar, a maioria que não tem casa própria, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a comida, tem que pagar o remédio, tem que pagar a conta de água, de luz, tem que pagar o telefone, tem que pagar as roupas que tem que se vestir, tem que pagar o calçado, tem que pagar a educação dos filhos, ainda que estejam em escolas públicas, mas tem que pagar, ainda tem a despesa
Como é que se faz para viver num país com R$ 1.412? Qual é a diferença da fome, da necessidade, entre um trabalhador e um deputado federal? O deputado federal come mais, a dor dele é mais doída. Isso é uma injustiça. Isso é uma imoralidade. Isso é uma falta de caráter, de vergonha na cara dos legisladores brasileiros, que há anos, sejamos justos, não é por causa dessa gestão atual do PT, não. Há anos, os trabalhadores brasileiros são massacrados, humilhados com esse salário mínimo. Eu queria que um deputado desse passasse um mês sobrevivendo com um salário de R$ 1.412. Tivesse hombridade, tivesse caráter de trocar, de propor, ir para o plenário e dizer: esse mês eu vou passar, eu vou escolher aqui, e não vou receber salário, vou receber nada. Vou ficar com R$ 1.412 no bolso e eu quero ver como é que eu vou sobreviver. Para ver o que é que passam os trabalhadores e trabalhadoras desse país que precisam, e por necessidade, por sobrevivência, se submetem a esse salário. Essas autoridades que podem tanto no país, que enchem os peitos, que fazem ironias, que dão sorrisos sem graça, que ficam aí discutindo o preço da picanha, deviam criar vergonha na cara. Deviam cobrar do Congresso Nacional, da sociedade, da classe empresarial, de todos. Vamos diminuir os privilégios. Para que tanto privilégio? Para políticos, para deputados, para vereadores, para prefeitos, para senadores, para ministros. Para que tanto privilégio para essa turma? E tantos brasileiros sendo massacrados. Aí quando chega na hora da eleição, ficam todos bonzinhos, pedindo voto, dando sorrisinho, abraços falsos. A gente tem que falar mais sobre isso. A liberdade de expressão passa por esse fio, que é muito tênue, entre o povo que precisa sobreviver com salário mínimo e essas autoridades que estão lá protegidas. E agora o STF quer proteger ainda mais. Vamos continuar aqui no dinheiro que cada um de nós, com nossos impostos, cada um de nós paga a esses deputados. Lembre-se, eu não estou falando aqui nem de senadores, nem de ministros, nem de salário de presidente da República, não. Estou falando dos deputados federais. Além do salário de R$ 33.763, os deputados, cada um deles tem o direito a uma tal de uma CEAP, que é a cota para o exercício da atividade parlamentar. O valor depende do estado de cada deputado. Desde aqui o portal da Câmara dos Deputados, onde eu estou fazendo essa pesquisa. O valor depende do estado de cada deputado, devido ao preço da passagem aérea. Representantes do Distrito Federal, por exemplo, ficam com a menor quantia. Cada um deles recebe, além do salário, cada um recebe mais R$ 30.788,66. Já os de Roraima, que ficam lá na região norte do Brasil, recebem a maior cota. Cada um recebe, além do salário, cada um recebe por mês R$ 45.612,53. R$ 45.612,53. A essa cota eles podem pagar passagens aéreas, um monte de coisa, mas aqui, passagem aérea, telefonia, uso de licença de uso de programa de computador, assinatura de publicações, hospedagem, um monte de coisa. Mas recebem aí essa dinheirama a mais além do salário. Não parou aí não, minha gente. Lembre-se, o trabalhador brasileiro, o salário mínimo é de R$ 1.412. Aí o federalzão lá recebe 33 mil e pouco, mais essa cota, e tem mais direito a cada um deles R$ 106.866,59 por mês, para a contratação de até 25 secretários parlamentares.
que ocupam cargos comissionados de livre provimento. Então, o deputado ele pode contratar 25 auxiliares. Pode deixar trabalhando com eles no gabinete em Brasília, ou pode deixar nos estados dos quais os deputados são originários. Olha que beleza. O cara vai trabalhar e ainda pode contratar mais 25 pessoas para ajudá-lo. 25. Pagos, claro, com dinheiro do povo. É lógico. Eu queria que eles tirassem dos 33 mil, que fosse o salário dele, para pagar mais a 25. Eles iam contratar um, talvez não contratasse ninguém. Mas é dinheiro público, é dinheiro do povo, é dinheiro, inclusive, do trabalhador que recebe R$ 1.412, que paga seu imposto em tudo que compra. A taxa de imposto lá em cima, que é histórica no Brasil. Não apareceu uma autoridade de vergonha na cara para reduzir os impostos. Aí tá aí, o deputadozão recebe 33 mil e pouco de salário, tem mais a tal da GEAP, que pode chegar a 40 mil e pouco. Aí recebe mais R$ 106.866,59. Aí você fica pensando, eles têm dinheiro demais, não se preocupam nem em pagar plano de saúde. Prestem atenção. Os deputados têm atendimento no departamento médico da Câmara, chamado DEMED, e podem pedir reembolso para as despesas médico-hospitalares realizadas fora do DEMED. Deputados em exercício do mandato e seus familiares, que podem ser incluídos como dependentes no imposto de renda, têm o direito de usar o departamento. Ou seja, o deputado usa, a mulher do deputado usa, os filhos do deputado usam, os dependentes. Aí, se eles não gostarem do atendimento lá na Câmara, que deve ser bem melhor do que o atendimento oferecido na maioria dos hospitais públicos do Brasil, ou vocês duvidam disso? Se eles não gostarem do atendimento de lá, eles podem ir para qualquer hospital fora do departamento, qualquer um. O mais caro, pensem num, pronto, eles podem ir lá. Aí são atendidos, aí pagam a conta do salário deles? Não. A gente, os brasileiros honestos, que defendem um Brasil livre, sabe? É a gente que paga, a gente devolve, eles recebem o dinheiro de volta. Se eles não gostarem do departamento que eles têm direito lá e pagarem R$ 10.000 por uma consulta, mais R$ 20.000 por um exame médico, eles vão lá e pedem de volta, e devolva aí meus 30. Eu não gostei do que me deram aqui não, eu fui lá fora e... Enquanto isso, o brasileiro, vamos colocar aqui entre aspas, normal, eu, você que está me vendo, nós que sobrevivemos honradamente, muitos de nós não têm nem direito a um plano de saúde, aí depende do SUS, Sistema Único de Saúde, que no papel é lindo, é maravilhoso, que presta um excelente serviço, até onde dá. Mas em muitos casos a gente vê aí o povo sofrendo, os hospitais públicos, as unidades básicas de saúde, lotadas, faltando equipamento, faltando pessoal, grandes esquemas de prefeituras Brasil afora, que não contrata o povo que passou em concurso público, que fica fazendo munganga, botando gente com contrato particular para contratar empresas, sabe Deus a troco de quê? E em muitos pontos a imprensa já denunciou várias vezes isso. Unidades do Ministério Público fecham os olhos, a justiça fica parada, e aí os prefeitos, alguns prefeitos ficam renovando os contratos, e aquelas pessoas que estudaram, que têm direito àquela vaga, porque passaram num concurso público, ficam chupando o dedo, porque eles fazem o que querem. Raramente acontece uma decisão obrigando ao prefeito botar o povo aprovado no concurso público para trabalhar. Fica armunganga, renovando contrato com terceirizada. É esse país que a gente vive, é isso que precisa ser dito. É a esse tipo de jornalismo que o Café Zoando se presta e se coloca à disposição do povo ordeiro, do povo honesto, do povo agredido por essas autoridades. Tá aí, minha gente, enquanto um brasileiro recebe o salário mínimo de 1.412, eu fiz aqui uma conta, só para a gente ter uma ideia de quanto cada um deputado desse ganha. Façam uma conta por cima, 33 mil, mais 30 mil e pouco da GEAP, mais 106 mil da verba indenizatória. Quanto é que vai dar? Faça a conta em casa. Eu achei que tinha feito aqui a conta, eu não fiz não. Eu tive tanta raiva
quando fui confirmar esses valores, que eu ia fazer a conta que não fiz, de revolta, minha gente. E ainda achar que tem gente que acha que isso é certo, que os políticos têm que ter esses privilégios, porque eles são nossos representantes. Representante de quê? Quando é que um político desse, com tantos privilégios, sente a dor de um ser humano comum, de um brasileiro comum, de um pai de família, de uma mãe de família, humilhado, maltratado, massacrado por essa classe política tão desonesta, tão sacana? Encontra outra palavra para chamá-los? Tem outras. Mas que é melhor nem dizer. É melhor nem dizer, por respeito a você que acompanha o canal Café Zoando. Aí, se não bastasse mais isso, que o Supremo quer melhorar, quer ampliar o fórum privilegiado dos deputados, que quando, se eles cometerem um crime, mesmo se deixarem de ser deputados, senadores, vão continuar tendo privilégio. Vão continuar tendo aí, sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Enquanto há tantos casos de brasileiros condenados indevidamente, que passam anos atrás das grades, depois são vistos como inocentes. Isso acontece, claro, em vários países, mundo afora. Mas já que a gente está falando do Brasil, vamos falar aqui das nossas feridas. Quantos brasileiros hoje estão precisando da assistência jurídica gratuita? Estão precisando se aposentar, estão precisando ter direito a uma melhoria salarial, estão precisando ter direito a um reajuste salarial, estão precisando ter direito, sabe o quê? A um remédio, a um tratamento médico para salvar a sua vida. E a justiça lenta, sem dar privilégio, sem assegurar nem o direito desse brasileiro. Aí me vem o STF querer aumentar o fórum privilegiado dos deputados, senadores e ministros. É mais um soco na cara da gente, é? É mais um bufete e vai ficar todo mundo calado. Quem é do Congresso Nacional, deputado federal ou senador, que vai ter coragem de botar carinha no plenário, nas redes sociais, para reclamar disso, para não querer esse privilégio a mais? Quem é hoje o deputado federal ou senador que, caso o STF aprove essa vergonha, essa pouca vergonha, qual deputado ou senador recusa? Diz, não, eu não quero, eu assino um documento, eu dou uma declaração de próprio punho, recusando. Se eu cometer um crime depois de meu mandato, eu não quero fórum privilegiado. Qual deles vai ter essa coragem? Qual deles vai vestir essa camisa de brasileiro, decente, honrado? Eu quero ver. Questione você, que tantas vezes prega foto do candidato no seu carro, adesivo, balança bandeira, faz questão de fazer foto ao lado dele. Pergunta ao seu deputado federal, ao seu senador. Tantos que posam com tanta elegância, outros com tanto autoritarismo, falando alto, batendo nas mesas, outro com carinhas de anjo. Você votou, se você votou num deputado federal, num senador, pergunte. Deputado, deputada, senador, senadora, você vai aceitar aumentar o fórum privilegiado? Além de todos os privilégios que você já tem, você vai querer mais um? Você vai concordar com o Supremo Tribunal Federal? Ou você vai recusar? Pergunte. Pergunte. Escreva aqui nos comentários o que é que você pensa disso. Mas não parou aí não, minha gente. Não parou por aí não. Porque o Brasil precisa ser estudado. Não sei por quem. Agora ele está sendo analisado diariamente por muitas pessoas de bom senso. Pessoas determinadas. Pessoas que estão percebendo que chegou a hora é essa de começar a lutar por um país mais justo. A hora é essa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele mesmo. Vocês viram o que ele aprontou, né, nas últimas horas? Lula contraria Congresso e veta o fim das saidinhas. O Supremo quer beneficiar deputados, senadores. Lula quer beneficiar bandidos. É isso. Ninguém está inventando que nada, não. Não é discurso de direita, de fascista, de nazista, não. São notícias que estão na imprensa brasileira e que o povo precisa saber de forma clara. Não é com palavreado muito rebuscado,
palavras sinônimos, sabe? Fazendo comparações quase que extraterrenas, tentando esconder a verdade do povo. Vamos traduzir isso. Diz aqui a matéria do portal Poder 360, assinada por Ana Júlia Lopes, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o petista Lula, sancionou na quinta-feira, 11 de abril de 2024, o projeto de lei das saidinhas, que propôs limitar as saídas temporárias de presos no país. No entanto, o chefe do executivo vetou o trecho principal do texto, o fim das saídas dos detentos para visitar familiares. O anúncio de que Lula iria vetar o trecho já havia sido feito, sabe por quem? Pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que até pouco tempo era do STF. Aí Lula não quis deixá-lo desempregado, trouxe ele para trabalhar com ele. Ricardo Lewandowski já tinha dito, também na quinta-feira, no Palácio do Planalto, já tinha feito esse anúncio que o presidente ia vetar. Como antecipou, o presidente manteve o restante do texto como foi aprovado no Congresso Nacional, com a obrigatoriedade do exame criminológico e o aumento do uso de tornozeleiras eletrônicas. Diz aqui o texto: a saída vale para presos em regime semiaberto por conta de, abre aspas, méritos prisionais, fecha aspas, como bom comportamento, como disse o ministro Lewandowski. A ressocialização dos presos foi um dos pontos defendidos pelo ministro. Mérito prisional, minha gente. O preso ele tem que se comportar, deve ser uma obrigação dele. Quer dizer que o cara comete um crime, é condenado, aí ele tem que chegar no presídio e ficar fazendo bagunça, tocando terror, como alguns fazem. Aí se o bichinho for bem comportado, ele vai receber um presente, como muitos pais e mães fazem. Se meu filho for bem comportado durante o ano, vai ganhar, antigamente era ganhar uma bicicleta, né? Ganhar um carro novo, uma bola nova. Hoje não, vai ganhar um celular, vai ganhar um computador, vai ganhar uma passagem para Disney, para ir ver o Pateta, se abraçar com o Pateta. Tem pai e mãe de família que faz isso, manda o filho fazer uma foto abraçado com o Pateta. Mas enfim, é esse o país sério que a gente está vivendo? Mérito prisional? Não, porque os presos que cometem crime de menor ofensa, eles têm direito. E as vítimas têm direito ao quê? Porque é nessa ondinha aqui de ficar botando preso para passear, nessas saidinhas, que muitos deles não voltam, que muitos cometem o crime novamente. É por causa dessas saidinhas, que muitos cometem novos assassinatos. Aí quando são presos, é todo um cuidado que tem que manter a dignidade humana do preso, e a dignidade das vítimas, e a dignidade das famílias das vítimas. Vocês já viram alguma comissão do STF, do Senado Federal, das entidades que dizem que defendem os direitos humanos, visitando parentes de vítimas de assassinato, quando as vítimas, por exemplo, policiais penais, civis, federais, rodoviários federais, vocês já viram já essa turma visitando lá a viúva, visitando os filhos, perguntando o que é que eles acham das saidinhas? Vocês já viram essas chamadas autoridades do país visitando as vítimas, os filhos, as mães, os pais, enfim, das pessoas que moram na rua e morrem de frio, morrem de fome, que ficaram esperando um tratamento médico por anos, mendigando com as mãos para o céu, com fé em Deus, e mendigando que a justiça fizesse alguma coisa. E tantas vezes a justiça determina e os governos não cumprem. Vocês já viram alguém do STF, do Senado, visitando essas pessoas?
Vocês já viram o Senado ou o Congresso, pelo menos levantando a hipótese de colocar na cadeia um governador, uma governadora, seja de que partido for, que não cumpriu uma decisão judicial que resulte na morte de alguém, no sofrimento de alguém? Quantos por aí estão pagando pena por tentativa de homicídio? E um governante que não cumpre uma ordem judicial, quando a justiça determina que ele mande em tantas horas aquele paciente ser submetido a uma cirurgia. E a vítima, o paciente, fica lá sentindo dores, horrorizado, vivendo momentos de terror na cama de um hospital. E o hospital de mãos atadas não faz a cirurgia, que o governo não oferece condições e muito menos cumpre a decisão judicial. Estão tendo, esse governador, esse governante, estaria fazendo o quê? Tentando matar ou não essa vítima? Não caberia também uma condenação por tentativa de homicídio? E o STF nem lembra disso? Nenhum senador lembra disso? Nenhum deputado federal, deputado estadual? Cobre! Você que é honesto, tem vergonha na cara, cobre! Cobre do seu deputado, do seu representante. Desses que chegam para você, oi querida, oi querido, vote em mim. Estou pensando na coletividade. Era para isso que a justiça deveria servir. Para ser justa, como o nome já diz. O STF quer aumentar o fórum privilegiado dos políticos. Lula da Silva quer liberar aí os presos. Vetou uma parte que o Congresso, pelo menos dessa vez, fez a parte dele. Não queria autorizar nenhum tipo de saidinha. Mas Lula já foi lá, vetou essa parte do texto aprovado pelo Congresso. O que é que você pensa sobre isso? Discuta. É esse convite que eu tenho feito todos os dias aqui no canal Café Zoando. A gente tem que pensar nesses problemas macros, nesses problemas maiores, que envolvem um Elon Musk da vida, que envolve outras figuras internacionalmente conhecidas, por bem ou por mal. Mas a gente tem que pensar no povo mais pobre. A gente também tem que pensar no problema do nosso bairro e cobrar dessas autoridades a solução para essas situações. Está aqui uma pergunta que eu acho que cabe ser feita ao Supremo Tribunal Federal. Vocês não pensam, já que pensam, parecem pensar em tudo, e parecem querer punir todos e tudo de acordo com o desejo de vocês, porque a maioria do Congresso está acovardada? Vocês não pensam não em punir? Não é punir com uma multazinha que nunca é paga, não. Puna com cadeia. O governante que não cumpriu uma determinação da justiça e por falta disso um paciente morre nas filas, morre por falta de atendimento. Alguém nesse país que tem o poder da caneta teria coragem de fazer isso, de levantar essa questão? Se não tem, eu tenho certeza que você que me dá a honra de acompanhar o canal Café Zoando vai participar dessa luta. Deixe aqui seu comentário, deixe sua opinião, fale comigo pelo WhatsApp. O número vai passar aqui no rodapé. É o 849-9235-7898. Se inscreva nesse canal. Apoie esse canal. Esse canal que está trazendo aqui como pauta problemas reais. Problemas existentes. Tocando nas feridas que doem nos mais pobres. Que doem na coletividade. Tocando nas feridas de pessoas que clamam por justiça, que clamam por ações públicas de vergonha responsáveis. Esse negócio de discursozinho, responsabilidade social, de empoderamento, que serve para quê? Serve para quê? Para beneficiar grupinhos, minorias, que ciscam o dia todo na imprensa, querendo impor goela abaixo o desejo delas, enquanto a maioria da população continua sofrendo. Participe do canal Café Zoando. Venha para cá, de forma democrática, de forma sensata, sem agressões, sem mentiras. Venha participar comigo. Enquanto a gente tem esse direito, enquanto a gente continua lutando por esse direito. Porque do jeito que as coisas estão, bandidos e mais bandidos tendo direito e tendo privilégios,
Daqui uns dias, os homens e mulheres de bem, eu não duvido, vão ser calados. Vão ser calados. Mas isso não pode acontecer se cada um dos brasileiros honestos e decentes continuarem com coragem e com força de lutar, de abrir a boca, de falar, de escrever, de discutir, de debater e de cobrar responsabilidade dessas que somos ensinados a chamar de autoridades. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção, por sua audiência. E, de novo, como faço todos os dias, peço a Deus que nos livre de todos os males. Até a próxima, se Deus quiser.